Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mas no Consagra-te TV. O programa de hoje será sobre o preciosíssimo sangue. Consagra-te TV falando de sangue mais uma vez. E por que não? Ainda não falamos suficiente, ainda não honramos, ainda não louvamos, ainda não idolatramos, ainda não tomamos posse da grandeza do preciosíssimo sangue de Jesus. E vos convido a, neste programa, aumentar o seu entendimento, o seu amor pelo interesse ao sangue de Jesus. Claro, não vamos aqui falar do sangue no aspecto físico. Sangue, aquele líquido vermelho, viscoso, que circula nas artérias, nas veias e que é bombeado pelo coração. Não, estamos falando de uma forma mística do sangue de Cristo. São Luís Maria Griot de Montfort, baluarte da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, no seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ele fala algumas vezes sobre o sangue de Jesus. Lá no artigo 112 ele diz: se eu soubesse que meu sangue pecaminoso poderia servir para fazer entrar nos corações as verdades que escrevo neste tratado, em honra à minha querida Mãe, soberana Senhora, a qual eu sou o último dos filhos, o último dos escravos, em lugar da tinta para escrevê-lo, eu usaria o meu próprio sangue. Eu usaria meu sangue para formar esses caracteres, na esperança de que boas almas encontrassem fidelidade nesta prática devocional, a qual vos ensino. E compensarão Maria Santíssima, minha Senhora, minha Mãe, pelas perdas que ela teve com minha ingratidão e minha infidelidade. A espiritualidade monfortina está muito vinculada ao sangue de Cristo. Ele escreve também no artigo 68 que devemos pertencer a Jesus Cristo na qualidade de escravos, como membros e escravos, mas nós fomos como escravos porque fomos comprados pelo preço infinitamente caro, o preciosíssimo sangue de Jesus. Nós fomos comprados por sangue. Nossa liberdade foi conquistada pelo sangue de Cristo. Antes do batismo nós éramos escravos de Satanás. Mas no batismo nós tomamos posse desta compra de Jesus, que nos comprou com seu preciosíssimo sangue. Somos escravos de Jesus, então é para Ele que devemos viver, trabalhar, morrer, produzir frutos para este homem Deus. Está lá no Romanos 7, versículo 4. Devemos glorificar a cada dia a Jesus, Ele que nos tem por sua herança. Na prece a Deus, escrita por São Luís Maria Griot de Montfort, pedindo novos missionários para a Companhia de Maria, ele estabelece o reinado da Trindade Santa da seguinte forma: o reino de Deus Pai reinou até o dilúvio de águas. O reino de Jesus Cristo terminou com o dilúvio de sangue. E o reino do Espírito Santo, ele continua presentemente e há de ser terminado com um dilúvio de fogo, do fogo do amor, do fogo da justiça. Pai, Filho e Espírito Santo, água, sangue e fogo. São Luís de Montfort, de uma forma mística, ele vê isso e com certeza ele toma posse, né, que o sangue derramado na morte de Jesus, ele se derrama em misericórdia. Também na sua oração, clamando por novos consagrados, por novos escravos, novos apóstolos dos últimos tempos, São Luís de Montfort diz: erguei-vos em todo o vosso poder, em toda a vossa misericórdia e justiça, Senhor, para formar-vos uma companhia seleta de guardas que velem vossa casa, que defendam vossa glória, que salvem tantas almas que custaram o vosso sangue, que para haja só um aprisco e um só pastor, e que todos os rendam glória em vosso santo templo. Amém. Então, todos esses apóstolos dos últimos tempos foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Que possamos estar todos unidos a serviço do nosso
Rei do nosso Senhor. Então, Mara, depois disso tudo, né, e aí, o sangue de Cristo tem poder? É interessante que tem um cantor secular que escreveu uma música que vai dizer que esse sangue tem poder, sim. E vai dizer que o sangue de Jesus, ele tem poder de estremecer o inferno, não é? De fazer Satanás correr e do milagre acontecer. Então o sangue de Jesus tem um poder real, é um poder cada vez mais que nós temos que crer. Agora, meu irmão, nós temos que adentrar que Deus tem várias características, identidades. Ele é misericordioso, sim, Ele é bondade, Ele é amor, Ele é compaixão, mas nós não podemos nos esquecer. Quando foi perguntado a João Batista quem era esse Senhor, ele vai dizer que Ele é o Cordeiro imolado. Então, o nosso Senhor é o Cordeiro imolado, entende isso, meus irmãos? Cordeiro imolado justamente porque nós vamos perceber e sermos banhados por esse sangue do Cordeiro. Então, se o sangue de Jesus tem poder, eu posso dizer que sim, porque é através desse Cordeiro imolado que Jesus Cristo se encarna. É para que Ele possa se imolar e conseguir conquistar, readquirir a amizade com Deus Pai. Então esse sangue tem poder e nós temos que entender. Lembremos, na primeira aliança, justamente aqueles sacerdotes entravam nos tabernáculos para oferecer sangue dos animais em honra a Deus. E agora nessa nova aliança, não é? É o próprio Senhor que vai erguer seu cálice e agora não é mais o sangue dos animais, é o sangue do próprio Cristo que tem poder de redenção. Então nós temos que estar bem dentro justamente dessa redenção que Deus quer nos oferecer, readquirir amizade. E nosso Senhor é aquele que vai nos dizer: se não beber do meu sangue, não terás vida em vós. Veja só o que o próprio Cristo vai falar. Quem beber do meu sangue terá vida eterna. O meu sangue é a verdadeira bebida. Quem beber do meu sangue permanecerá a mim e eu nele. Então, meus irmãos, se nós estamos buscando essa vida de intimidade com nosso Senhor, nós podemos encontrar cada vez mais que nós adentrarmos nessa espiritualidade do sangue de Jesus. Eu não sei o que você quer da vida, mas com certeza todos nós queremos vida eterna. E nossa vida eterna está atrelada ao sangue de Jesus. Por quê? Foi o próprio Cristo que se encarnou na Virgem Santíssima e dela teve seu sangue. Mas é esse próprio Cristo que quis morrer numa cruz, derramar seu sangue para a minha e para a sua redenção. Então, quando nós associamos o nome sangue de Cristo, o preciosíssimo poder de Cristo, nós nos lembramos do Calvário, sim, porque no Calvário nosso Senhor se imola, mas na Eucaristia, nessa memória, nesse sacrifício, nós também podemos encontrar justamente o sangue do Senhor. Então, como você falava, César, esse sangue de Cristo é a moeda que nos deu a libertação. Então, pelo sangue de Cristo nós fomos comprados, pelo sangue de Cristo nós somos lavados, somos redimidos, somos justificados, somos cada vez mais perdoados e é através desse sangue de Cristo que nos vem a vitória. A vitória de nosso Senhor ter descido a mansão dos mortos e ter recuperado tantas almas se deu por quê? Por esse sangue de Cristo. Então, nesse sangue de Cristo, nós temos que embasar nossas atividades, nós temos que buscar vivenciar cada vez mais nossa vida. Nosso Senhor, ele estimulava as pessoas, ele ensinava as pessoas. Por exemplo, eu quero que você pense que alguém chega aqui e pergunta assim: você quer ir para o cinema? Alguém vai perguntar: cadê o ingresso? Como é que eu faço para entrar? Nosso Senhor está perguntando: você quer vida eterna? Quero. E qual é o ingresso? Comei meu corpo, bebei do meu sangue. Essa é a entrada. E qual é o espetáculo que nós vamos ter a possibilidade de ver, meus irmãos? A ressurreição, a vida eterna, a nova Jerusalém. Tudo isso se traz através do poder do sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo nos protege. Nos envolve. Sangue de Cristo me socorra. Pelo sangue de Cristo, às vezes as pessoas até colocam jargões quando estão desesperadas, clamando sangue de Cristo, pelo amor de Deus. Precisamos realmente clamar por este sangue. Você já ouviu falar nos 7 selos do Apocalipse? Está lá no Apocalipse 6, de 1 ao 17, do 8, de 1 ao 15. As 7 trombetas do Apocalipse. Apocalipse 8, do 6 ao 12, no 11, de 15 a 19. E as 7 taças, Apocalipse 16, do 1 ao 21. Na verdade, esses selos, essas taças, essas trombetas, fala do julgamento.
será que nós estamos preparados para o julgamento? Será que o nosso país, que nós estamos vivendo o fim dos tempos, então é melhor que a gente trate de clamar pelo sangue de Cristo, para que nos protejam. Quantos selos já foram abertos, né? Na sequência dos selos abertos tem o selo do governo atual, né? Que podemos pensar no anúncio da vinda do anticristo. Mas como está nosso governo? O selo do governo, do desgoverno, o governo da besta, está difícil. O selo das intrigas e acusações. Quantas guerras estão sendo vividas nesse mundo atual? Quanta confusão doutrinária, quanta intriga. O presidente da América do Norte vai visitar o Oriente Médio em busca de paz. O presidente da Rússia se alia com outros e se une num pacto e contestam essa paz mundial. Querem criar uma nova ordem mundial, mas na verdade essa ordem mundial é Jesus Cristo que vai estabelecer a ordem. Mas esses selos estão se abrindo. O selo da pobreza circunstancial. Quantos países passam fome, padecem de fome? E nós estamos aqui vivendo num país de terceiro mundo, mas que não falta alimento. Mas em quantas mesas faltam alimento? O selo das enfermidades, será que não foram as pragas do Egito? Ou será que não foram as pragas que vivem hoje, as grandes pandemias inexplicadas ou explicadas? De AIDS, de febre amarela, febre chikungunya, de dengue. Mas quantas outras pragas se disseminam no nosso mundo atual? Pragas comportamentais. E o selo da repressão? Quantos são mártires da fé? Repressão religiosa, repressão cultural. Nunca foram mortos tantos cristãos como os hoje são mortos na Ásia, na África. Quantos cristãos perseguidos? E a devastação da natureza? Terremotos, cataclismas. Será que nós estamos no fim dos tempos? E o nosso Brasil, voltando a falar, parece que o nosso Brasil ele está se desintegrando, se decompondo, se reestruturando, sei lá o que, meu Deus. A gente está vendo que está se destruindo. Coisas muito caras que foram construídas estão sendo destruídas. Uma devastação. E não é por falta de dinheiro, não. É o Brasil que concluímos diante disso tudo que tem tanto dinheiro que poderia resolver todas essas coisas, essa fome, o sofrimento, a guerra, a saúde. Quanto dinheiro existe? Mas ao contrário, está se destruindo. Como será a nossa vida? Aonde podemos morar, onde tem segurança? Se eu moro no centro, é inseguro. Se eu moro na periferia, é inseguro. Se eu vou para o shopping, lá também é inseguro. Se eu fico no sítio ou na fazenda, também é inseguro. Mas eu vou para a igreja, lá também é inseguro. Assaltaram igrejas, agora recente. Templos foram destruídos e profanados. A Eucaristia é pisada, é jogada no chão. A Eucaristia é roubada da mão dos ministros extraordinários do Senhor. E blasfêmias ao corpo e o sangue de Cristo. Qual o local seguro de vivermos hoje? Temos uma resposta. Vivermos guardados, encerrados nos Sagrados Corações. Os Sagrados Corações de Jesus e da Santíssima Virgem. Então você que não conhece a devoção dos Sagrados Corações, procure crescer nessa devoção e procure entronizar os Sagrados Corações de Jesus e Maria na sua casa. Precisamos ter um lar que seja o Sagrado Coração de Jesus e Maria. Precisamos nos refugiar neste coração urgentemente para que sejamos protegidos dessa morte eterna que estamos vivenciando a cada dia. Então, Mara,
falar dessa devoção do preciosíssimo sangue, né? Então, como é que podemos acrescentar mais a essa devoção? O mês de julho é o mês que mais a igreja dedica, não é, a essa devoção, a essa espiritualidade do sangue do Senhor. Esse sangue que é redentor, esse sangue que cura, esse sangue que liberta. Nós temos que entender isso. Esse sangue redime, cura e liberta de todos os males, de todas as doenças, de todos os aperreios, de todas as frustrações. Então nós precisamos recorrer a esse sangue. O Papa Bento XIV, ele vai falar muito sobre a necessidade que a Igreja Universal tenha de adentrar nessa espiritualidade desse sangue. Existe uma carta, não é, uma carta apostólica Indi a Primis, que é do nosso Papa também, Bento, e ele vai colocar cada vez mais que é necessário encontrar 3 espiritualidades fortes para sustentar um fiel. Primeira espiritualidade, estarmos embasados no nome santo de Jesus, tá certo? E ele vai dizer que São Bernardo de Sena foi o grande precursor disso. A segunda devoção importantíssima é justamente ver e se refugiar dentro do Sagrado Coração. Aí nós temos Santa Margarida Maria Alacoque. E a terceira situação é termos uma intimidade com o preciosíssimo sangue de Jesus, que vai ser uma devoção cada vez mais, como é que eu posso dizer, divulgada por São Gaspar de Del Búfalo. Ele vai dizer que é necessário estarmos nesse Sagrado Coração e termos banhado pelo sangue de Jesus. Então veja só, meus irmãos, cada vez mais nós temos que ter esse culto preciosíssimo sangue. Vendo a misericórdia de Deus, sim, mas também tendo culto. Qual é o culto que nós podemos ter? A adoração a Jesus, não é? No momento que o sacerdote eleva o cálice do Senhor, ali está o sangue. Então nós temos que cada vez mais ter essa devoção, ter esse amor, ter essa latria, ter esse culto. Mas é necessário recorrermos também às orações, às ladainhas, aos terços, porque isso tudo nos faz crescer. Cada vez mais precisamos ser banhados por esse sangue de nosso Senhor. E ele vai colocar aqui, quando nós estamos buscando a espiritualidade do sangue, nós estamos fazendo com que nossa humanidade tenha um encontro com a divindade de Cristo. E através desses momentos é que nós podemos chegar a esse estágio. Então é importante estarmos atentos à flagelação, sim, à coroação, sim, à crucifixação, sim, mas vermos bem fortemente o momento da lança, porque é justamente no momento da lança que o seu peito é aberto e que vai derramar para toda a humanidade o quê? Esse sangue que tem a capacidade de nos redimir. Então esse preciosíssimo sangue nós temos que cada vez mais crescer nessa devoção, crescer nesse culto, para que possamos nos fortalecer. E vai dizer que esse culto ao preciosíssimo sangue vão ser muitas lutas travadas, mas o sacrifício de Jesus sempre vai ser maior. E mesmo que tenhamos que ver os mártires, nós temos que ter um entendimento. Os mártires passaram por toda aquela situação de conflito, mas eles tinham a confiança no sangue de Jesus. Eles sabiam que o sangue de Jesus que foi derramado por eles, eles também derramariam o seu sangue, mas eles teriam a vida eterna. Eles seriam cada vez mais redimidos por esse sangue e que estariam na ressurreição do Senhor. Então que nós possamos também cada vez buscar esse sangue bendito na nossa espiritualidade. É isso, esse sangue tem poder. Pensa só, quando a gente pergunta sobre práticas devocionais, sobre uso de sinais, uso de cruz, práticas de viver a vida de sacramentos, receber bênção, casar na igreja, né, ser batizado, se confessar, tem gente que não valoriza. Tem gente que diz, o que importa é o meu coração. Eu não preciso de casar na igreja, eu não preciso me confessar, eu não preciso usar cruz no pescoço, porque o que importa é o meu coração. Que Deus vê o que está no meu coração. Mas quando a gente vai olhar a palavra de Deus, lá diz que Deus perscruta os corações. Mas esse mesmo Deus, nas 3 pragas do Egito, lá no livro do Êxodo, uma das últimas pragas anunciadas foi que os primogênitos egípcios seriam exterminados pelo anjo da morte, mas os primogênitos de Israel seriam poupados, mas tinham uma condição, que suas casas fossem marcadas pelo sangue do cordeiro imolado.
A condição de salvação era as casas serem marcadas pela cruz, pelo taun, pelo sangue. Imolar significa matar, pelo sangue do cordeiro morto. Do cordeiro qual? Do cordeiro Jesus Cristo. Aquele cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito, que o seu sangue foi derramado. Então o próprio Deus quis que marcasse para ser salvo. Para ser salvo precisa também usar cruz. Para ser salvo precisa também receber a marca dos sacramentos da igreja. Precisam ser marcados. Jesus é o Cordeiro de Deus. E ele derrama seu sangue por nós, mas nós tomamos posse desse derramamento de sangue através dos sacramentos. Os sacramentos do batismo, como foi dito, da confirmação, da confissão, da comunhão, da unção dos enfermos. Precisamos marcar nosso corpo, inebriar nosso corpo com o sangue de Cristo, para que o anjo exterminador da morte, ele não nos cause mal, ele não nos destrua, como aquelas casas que foram preservadas. Então, nesse tempo de misericórdia, devemos estar enebriados e marcados pelo sangue de Cristo, né? E o demônio, ele quer ver o sangue se derramar, o sangue da violência, das guerras, e ele reconhece o poder do sangue de Jesus, né? Por isso que ele tanto persegue. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos o corpo e o sangue. Não recebemos só o corpo. Recebemos o corpo e o sangue de Cristo, que dá vida. Daí o demônio tanto se irritar, porque o demônio é obrigado a se afastar de nós se nós estivermos enebriados da Eucaristia, que é corpo e sangue. Então, Mara, se por um lado o sangue é um sinônimo de bênção, o sangue também foi sinônimo de maldição, de... Uma coisa até importante, né? Quando você comentava agora, César, que quando nós recebemos o corpo e o sangue do Senhor, né, as graças, nós temos que entender, interiorizar. Mesmo que na hora da comunhão você só receba o corpo e não mergulhado no sangue do Senhor, aquele corpo é inteiramente corpo e sangue, tá certo? E João 23, ele vai dizer assim, que bastava uma única gota de sangue do sacrifício de Jesus para redimir a humanidade inteira. Então, meus irmãos, eu não sei quais são as pestes que hoje nos atormenta, mas quando nós recebemos a Eucaristia, aquele sangue que está contido naquela hóstia sagrada pode nos fazer muito bem, mais bem do que muitos remédios até então. Não que sejamos contra a medicina, não é isso, mas entendamos, o corpo de Cristo tem muito poder. E o próprio São Pedro, ele vai nos dizer e nos afirmar, nós não fomos comprados nem por ouro nem por prata, nós fomos comprados pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Então o preciosíssimo sangue de Jesus é bênção, porque é a nossa salvação, é a nossa libertação. Mas ao mesmo tempo nós temos que entender, se o sangue de Jesus é bênção, quando eu blasfemo contra esse sangue, quando eu não valorizo esse sangue, será que aquilo que eu não quero como bênção não vem para mim como maldição? O próprio Pilatos, no momento que estava no julgamento e que aquele povo gritava para que libertasse não o Cristo, mas o prisioneiro, não é? Barrabás, o que ele vai dizer? Ele pede uma bacia de água e vai lavar as mãos e vai dizer que ele não vai ser responsável pelo aquele sangue que vai ser derramado. E as pessoas começam a dizer, não é? Que possa vir aquela culpa que fosse para eles ou para os filhos deles. Então, de certa maneira, foi uma maldição que foi colocada contra aquele povo mesmo, porque eles não valorizaram aquele sangue que estava sendo derramado. E a gente tem que entender que nosso Senhor, através do seu sangue, vai nos trazer toda a libertação. Mas o sangue que é provocado pelas mortes, pela violência, pela agressividade, isso não pode trazer bênção. Quando nós vemos os dois irmãos Caim e Abel, será que aquele sangue que foi derramado foi bênção? Né? O próprio Senhor pergunta, o que fizestes?
Por que eu escuto a voz do sangue do seu irmão gritar contra vós? Então, tudo aquilo que nós praticarmos de morte contra o irmão, contra as pessoas que não estão próximas, nos vai ser maldições. Entendamos isso. Então, o sangue de Jesus sempre vai ser bênção e nos alimentarmos desse sangue sempre vai ser uma graça muito grande nas nossas vidas. Eu não sei o que você passa, mas busque alimentar, busque adorar, busque vivenciar esse sangue de Jesus e vocês vão perceber as maravilhas nas próprias ladainhas. Quando nós clamamos, a gente entende o valor desse sangue do Senhor. Pois é, então essa redenção pelo sangue de Jesus, né? Nosso sangue também pode salvar vidas. O sangue de Jesus salva vidas, mas o nosso sangue também. E o magistério da igreja tem se manifestado favorável à doação de órgãos, à doação de sangue. O Catecismo da Igreja Católica, ele afirma que a doação gratuita de órgãos após a morte é legítima e pode ser meritória. Está lá no número 2301. A encíclica Evangelho Vitae ensina: merece particular apreço a doação de órgãos feita segundo as normas eticamente aceitáveis para oferecer possibilidade de saúde e de vida a doentes, por vezes sem esperança. Está no número 86. O Papa João Paulo II, por ocasião do 18º Congresso Internacional sobre Transplante de Órgãos, ele dizia que a doação de órgãos é uma decisão livre de oferecer sem recompensa uma parte do corpo em benefício da saúde e do bem-estar de outra pessoa. Isso foi em Roma, 29 de agosto de 2000. São milhares de pessoas que estão em listas de espera na expectativa de algum órgão para a sua sobrevivência. Na Lei Federal de número 10.211, de 23 de março de 2001, determina que a família tem direito de decidir sobre a doação de órgãos do seu familiar que está em morte encefálica. Então, você que está vivo deve expressar para a sua família previamente a intenção de que você é um doador de órgãos. Eu sou um doador de órgãos. Mara, você é uma doadora de órgãos. Na nossa morte encefálica, nós doamos nossos órgãos. Mas enquanto vivo, nós também podemos doar o nosso sangue. Podemos doar o nosso sangue. O magistério da igreja, ele coloca que não tem nenhuma contraindicação para a doação. Pelo contrário, adverte que doar sangue pode salvar a vida, sim. Então, a moral católica considera lícita a doação voluntária de órgãos, de sangue, os transplantes. Então, devemos encorajar a todos para que as doações de sangue e medula óssea sejam cada vez mais difundidas. Mas, Mara, na Bíblia existe alguma proibição para a doação de sangue? Não. Veja só, até porque as transfusões de sangue aconteceram depois do século XIX. Então, no momento do Antigo Testamento, não se tinha ainda nenhum relato contra isso. O que é que se coloca? Que não deveria ser comido ou bebido os animais que eram usados em sacrifício. Por quê? Porque se for em sacrifício a Deus, aqueles animais não nos pertenciam mais, pertenciam a Deus. Então, se fôssemos comer ou beber, estaríamos utilizando de algo que não era mais nosso, tá certo? Mas a questão da transfusão de sangue, não. E aí muitas pessoas perguntam, é pecado doar sangue? Não é? Foi pecado Nosso Senhor curar no dia de sábado? O que seria mais valioso, curar ou deixar aqueles que estavam lá? Então, meu irmão, nós sabemos que nós pecamos por sentimentos, palavras, atos e omissões. Será que não entra no patamar de omissão quando você vê que alguém está morrendo porque precisa de sangue e você nem vai doar seu sangue todo, vai doar apenas um pouco, mas aquele seu pouco sangue poderia salvar a vida de alguém? Isso não seria omissão? Na Bíblia, de fato, não fala sobre transfusão de sangue, mas na Bíblia nós encontramos sobre aquilo que é omissão. E você não fazer nada para doar a vida, isso se enquadra bem nessa omissão. Meus irmãos, se Jesus não tivesse doado o seu sangue, não haveria redenção. Pode ser que se você não doe o seu sangue, não exista salvação para alguém. E eu acho que a gente precisa considerar isso. Se os mártires não tivessem doado o seu sangue, o que seríamos da nossa fé? Se tantos homens tivessem abdicado daquilo que é valioso para si, para que tivesse escutado o que o mundo materialista, o que o mundo quer fazer, das falsas doutrinas. Então nós podemos ir crescer cada vez mais nisso. Lógico, a igreja não é a favor do canibalismo. Nós não estamos querendo comer nem beber do sangue
da carne dos nossos irmãos. Mas nós temos que entender que quando se fala de doação de sangue, não está dizendo que eu vou comer ou que eu vou beber o sangue de outro. A transfusão de sangue é algo feito na veia. Não tem sentido de alimento, tem sentido de salvação, tem sentido da vida. Então existem muitos que vão ser contra, principalmente os testemunhos de Jeová, por quê? Porque eles associam, eles, digamos que adulteram a Bíblia, associando que a transfusão de sangue significa beber do sangue de alguém. E não é isso. E ninguém vai fazer transfusão de sangue também de alguém que esteja morto. Eu nunca vi um caso de transfusão de sangue de alguém que morreu. Vamos pegar aqui o sangue dele. Não é isso. Mas a transfusão de sangue é passar algo que tem de vida para outras pessoas que têm vida. Existe, logicamente, o povo semítico que eles imaginavam o quê? Que quando tivesse o derramamento de todo o seu sangue, não haveria mais vida. Isso é correto. Se alguém derramar todo o seu sangue, não vai viver. Mas quando nós falamos de transfusão de sangue, nós estamos falando de uma parcela de quanto por cento de sangue? 6%, 6 a 10% no máximo. Então se alega assim, mas a doação de sangue vai trazer fraqueza. Lógico, mas aqui vai ser tão pouquinho que não é essa doação de sangue que vai nos tornar mais fortes ou mais fracos. Então nós temos que ter cada vez mais a convicção que doação de sangue é algo de caridade e que nós podemos fazer e fazer muito bem. Tem uma passagem que vai dizer assim, olha, todo homem da casa de Israel ou estrangeiro residente entre vós que comer sangue, qualquer espécie que seja de sangue, voltar-me-á contra esse que comeu sangue, e este exterminarei do meio do seu povo. É essa passagem bíblica, é uma destas, que muitos povos se pegam para que não tenha doação de sangue. Mas doação de sangue, mais uma vez, não podemos associar como comida, mas como doação de vida. Muitas vezes nós, de uma forma mística, podemos dizer: completo em minha carne o sofrimento de Jesus. Completo com minhas dores as dores de Jesus. Completo com meu sangue a doação de sangue de Jesus. Então eu posso completar com meu sangue, doando sangue para os meus irmãos, a entrega, a doação do preciosíssimo sangue de Cristo. Claro, de uma forma mística, poderemos completar aquilo que já é completo, que o sacrifício de Jesus é completo. Mas na plenitude do completo, eu faço-me completo quando eu me dou, eu sou corpo. Eu me associo. Eu me associo, eu sou corpo de Cristo. Eu me associo ao Cristo doando meu sangue. Daí essa beleza dessa campanha: doe sangue e salve vidas. Os mártires do Cunhaú e Uruaçu doaram seu sangue. Eu doei meu sangue. E você? Vamos crescer nessa espiritualidade, na forma mística, que não tem valor maior do que dar a vida pelo irmão. Então não tem valor maior do que um pedaço de vida meu, dar meu sangue pelo irmão. Vamos precisar terminar este programa. Vocês podem entrar em contato conosco pelo nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br, adquirir nossos livros, nosso material nas lojas Sagrada Família, ali atrás da Catedral Nova. E vos provoco: procure o Hemocentro, o Hemonorte, os hemonúcleos, os bancos de sangue da sua cidade e ofereça o vosso sangue. Aqui em Natal, você pode doar no Hemonorte, nos carros de coleta, em nome dos mártires do Cunhaú e Uruaçu, que é uma campanha da Diocese de Natal com a Fraternidade dos Discípulos da Mãe de Deus e o Hemonorte para arrecadar mais sangue para salvar mais vidas. O egoísta é aquele que quer só para si. Não queremos só o sangue de Jesus para nós, doemos o nosso sangue também pela salvação dos outros. Um cheirinho para todos, consagra-te.